18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil, hein? Vamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, 8/12, Carimilhão. Já estamos, inclusive, num clima natalino. Você já entrou nesse clima já, Carim? Claro! Boa noite. Lógico, boa noite. Dezembro é maravilhoso. Dezembrão, é um mês maravilhoso. É bacana dezembro. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Dezembro é bacana. Que bom, então. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele salve especial para a galera do aplicativo Mano e para você que nos acompanha no 18 Horas News lá no Instagram. Mix. Bem, nós vamos agora aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. No Amazonas, casos de Covid-19 aumentaram 126% de segunda para terça-feira. E com isso, o Amazonas saiu da fase amarela e se aproxima de volta para a fase laranja, que é de risco moderado. E em Manaus, os crimes praticados pela internet aumentaram quase 200% esse ano. O governador Wilson Lima lança editais para concurso público, descumprindo a lei de cotas para deficientes físicos. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha aí, 3 dias, hein? 3 dias após a realização do evento com o maior público desde o começo da pandemia em março de 2020, o Amazonas viu dobrar os números da pandemia da Covid-19, hein? Dobrou. Na segunda-feira, dia 6, 2 dias após o show do cantor Gustavo Lima, foram registrados 83 casos. E ontem, o número subiu para 188, um aumento de 126% registrado, Karine. Pois é, Carlão. E hoje foram registrados 202 novos casos de Covid-19, segundo o boletim epidemiológico do próprio estado. Ou seja, segunda-feira foram 83 casos, ontem 188 e hoje 202 novos casos de Covid-19. Vale destacar que o aumento vem sendo progressivo já há algumas semanas. Em novembro, o número de casos foi 64% maior que o total de outubro. E nos últimos dias, os registros vêm sendo cada vez maiores, o que levou o governo do estado a suspender a realização de eventos com mais de 3 mil pessoas aqui no estado do Amazonas. Karime, o governo voltando aí com as medidas restritivas após praticamente liberar tudo e relaxar com o controle durante aí um bom tempo. Manaus e as cidades do interior passaram a conviver com eventos com grande público e o próprio governo do estado estimulava esses eventos comprando ingressos para distribuir em sorteios. Exatamente, Carlão. O governo do Amazonas pagou ingressos para 500 pessoas irem ao show do cantor Gustavo Lima no último sábado. Isso 3 dias antes de anunciar as novas medidas de restrições para tentar conter o avanço dos casos de Covid-19 aqui no estado do Amazonas. As imagens mostram que o evento registrou um grande número, com grande aglomeração na Arena da Amazônia aqui em Manaus. Bom, e hoje a Fundação de Vigilância em Saúde anunciou que o Amazonas se aproxima de volta para a fase laranja, de risco moderado. Mas vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Enquanto a população começa a levar a vida como se a pandemia da Covid-19 já tivesse acabado, os números da doença explodem em todo o estado, conforme os dados apresentados pelo Boletim Diário da Fundação de Vigilância em Saúde. Isso sem falar nas UBSs e policlínicas, que estão lotadas por pessoas em busca de atendimento médico com problemas respiratórios. O próprio governo do estado admitiu que houve aumento no número de casos confirmados da Covid na capital e interior nos últimos 14 dias. Só que de segunda para terça-feira os números explodiram conforme o boletim epidemiológico da FVS. Na segunda-feira foram registrados 83 novos casos da Covid-19 e ontem o número saltou para 188 novos casos da doença. Além disso, o boletim informa que 1.609 pessoas com Covid estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde. Hoje o governo do estado
deu início a uma ação que está sendo chamada de mega vacinação para aumentar o número de imunizados contra a Covid nos 62 municípios. Em Manaus, carretas foram montadas para serem pontos de vacinação itinerante nos bairros. Uma delas vai ficar até 23 de dezembro na Praça da Polícia, no centro, das 9 da manhã às 4 da tarde. A diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, diz que a carreta pretende fazer a busca ativa por quem está com as doses atrasadas. É mais uma estratégia para que possamos deixar a vacina mais próximo da população. O alvo, neste sentido, é atingir aquelas 150 mil pessoas que ainda não fizeram a primeira dose, aquelas pessoas de 350 mil que não fizeram a segunda dose, então não vai ter desculpa. Agora a carreta está indo ao encontro de você que está atrasado e que você que não tomou. A mesma ação vai se estender, segundo o governador Wilson Lima, a todo o interior. O que nós estamos fazendo é convencendo as pessoas. É assim que a gente vai trabalhar. E aqui eu aproveito para fazer um apelo. Ninguém é obrigado a tomar a vacina. Mas, meus amigos, a vacina é o que salva e não tem outro caminho. Ela é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Não é só para pensar em você. Pensa no parente, pensa no seu pai, na sua mãe, de pessoas que dependem de você. Com a carreta da vacinação, a Secretaria de Saúde do Estado prevê avançar em até 20% na cobertura vacinal nos municípios. No início da tarde de hoje, a Agência de Vigilância em Saúde emitiu um novo boletim informando que o Amazonas se aproxima da fase laranja no risco de transmissão da Covid-19. O diretor técnico da FVS, Daniel Barros, destaca aumento de casos, principalmente no interior do estado. Desde o início de novembro, nós temos observado um aumento gradativo no número de casos novos registrados diariamente. Para se ter uma ideia, no início de novembro, nós registrávamos em torno de 40 casos novos por dia em todo o estado. Atualmente, início de dezembro, nós já estamos registrando cerca de 100 casos novos por dia. É muito importante que a população volte a adotar com bastante rigor as medidas de prevenção, como o uso de máscara, evitar ficar em locais aglomerados e pouco ventilados. Tudo isso são medidas que são fundamentais para evitar a transmissão da doença. Para se chegar à fase laranja, falta somente um ponto, de acordo com o cálculo de avaliação de risco de transmissibilidade do vírus. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, daí fica difícil, né? Porque num dia o governo estimula os eventos com participação de grande público, sorteando inclusive ingressos. 3 dias depois, determina a proibição de qualquer evento com mais de 3 mil pessoas. O que isso deixa transparecer é incompetência, não tem outra palavra. É falta de cuidado com a saúde pública. É ignorar os alertas dos especialistas. É, em suma, brincar com a saúde pública. Detalhe, tá? Essa medida só vai passar a valer no dia 15 de dezembro, tá? Até lá é festa garantida para todo mundo com aglomeração. E a medida segue até o dia 15 de janeiro do ano que vem. Ainda tem muito tempo, dia 15. Ainda tem muita festa para acontecer. Festa. O estímulo aos eventos, inclusive, Karime Leão, com um grande público, é um ato, nesse momento, totalmente irresponsável das nossas autoridades, com vários e vários alertas aí de pessoas especialistas no assunto. As variantes são uma ameaça constante e tudo deveria ser administrado para evitar, é claro, aí um novo pico da pandemia tão indesejado. O nosso estado não merece realmente passar por mais um colapso no sistema de saúde. Outro não, né? Com a explosão aí de hospitalizações, falta de oxigênio e alta de números de mortes, com certeza, Karine, ninguém quer mais esse cenário no nosso estado, não tem dúvida. Carlão, e justamente num período de inverno amazônico, quando também temos pico de casos de síndromes respiratórias agudas graves, tá? Que apresentam praticamente os mesmos sintomas que a Covid-19. Voltamos a registrar superlotação nas unidades de saúde. A maioria dos pacientes com sintomas gripais, dificuldades respiratórias e garganta inflamada. Especialistas, inclusive, Karine, já haviam feito o alerta de que o Amazonas estava passando por uma nova onda silenciosa da pandemia e alertando também sobre essa questão aí desse período que nós vivemos agora. Especialmente pelo pesquisador Gesen Orellana, da Fiocruz. Inclusive, aqui no programa 18 horas, ele compareceu várias vezes dando estas informações, fazendo esses alertas. Vamos chamar novamente Odneia Araújo, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Aos poucos,
O mesmo cenário de dezembro de 2020 se desenha em dezembro de 2021. Aumento de novos casos da Covid-19 em meio à circulação da temível variante Ômicron. Em dezembro do ano passado, o temor era pela variante Gama, que causou um cenário de horror, com mortes por falta de oxigênio no Amazonas. Por causa de toda essa situação, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do governo do Amazonas decidiu suspender a realização de eventos com mais de 3 mil pessoas em todo o estado. E os eventos permitidos devem se limitar a 50% da capacidade física do espaço. Isso significa que, se o estabelecimento suportar 3 mil pessoas, 1.500 lugares podem ser ocupados. As medidas foram definidas na noite de ontem, em reunião convocada pelo governador Wilson Lima. As novas regras constarão em decreto válido para o período de 15 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022. Além dos novos limites para festividades, o comitê também decidiu aumentar o valor máximo da multa para organizadores que descumprirem protocolos sanitários. A multa subirá de R$50 mil para R$500 mil. O comitê também vai recomendar que não sejam realizados eventos públicos de comemoração de Natal e Ano Novo pelas prefeituras do interior. Até o momento, o Amazonas não tem registro de casos da nova variante Ômicron, já identificada em 3 estados brasileiros. Mas para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, essas medidas por si só não são suficientes para evitar a chegada da Ômicron aqui no estado. No domingo, nós tivemos uma aglomeração gigantesca lá no Largo de São Sebastião, no Teatro Amazonas, com muitas pessoas sem máscaras, achando que a epidemia tinha acabado. Então é realmente muito preocupante a situação. Espero que nós não tenhamos nada pior, né? Nada além do que nós já vimos, mas talvez esses relaxamentos possam ajudar a disseminação viral, em especial dessa nova variante da Ômicron que já circula no Brasil e neste momento é responsável por dezenas de milhares de casos que estão sendo detectados nos Estados Unidos, por exemplo. Para o epidemiologista, além do mesmo cenário de dezembro do ano passado, as medidas adotadas pelo governo do estado também são as mesmas, com pouca eficácia. Para ele, só não se terá o mesmo desfecho por causa da vacinação. Infelizmente, os aprendizados são muito pequenos e eu tenho certeza que neste momento nós não estamos numa situação semelhante à de 2020 e no início de 2021 em função da vacinação, né? Porque nós estamos vendo um conjunto de relaxamentos sendo aprofundados, né? Tanto pelo governo do estado como pelas prefeituras, em especial a de Manaus, né? O prefeito anuncia num dia a suspensão do Réveillon, por exemplo, e no mesmo dia você tem um show com o Gustavo Lima, com o apoio, inclusive, do governo do estado do Amazonas. O epidemiologista defende que a vigilância sanitária seja mais rígida nos portos e aeroportos de Manaus e que todos sejam testados. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o governo Wilson Lima já mostrou total incompetência em gerir a saúde nesse momento de pandemia. Isso aí ninguém contesta, né? Enquanto os casos explodiam e a rede de saúde entrava em colapso, o governo Wilson Lima focava em fazer negócios suspeitos, como foi a compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa adega de vinhos, né? E o aluguel de um hospital particular a preço superfaturado. Karima, inclusive, enquanto pacientes morriam por falta de oxigênio, o governo se mostrou incapaz de repor oxigênio nas unidades de saúde. Foi uma catástrofe. O Amazonas produziu cenas que chocaram o mundo todo, muitas delas por culpa e incompetência do próprio governador Wilson Lima. E o que acontece agora? Estamos diante de mais um caso de má gestão na pandemia, porque ainda estamos na pandemia, gente. Quando numa hora o governo estimula eventos que reúnem grande público e horas depois proíbe eventos com mais de 3 mil pessoas, as atitudes típicas de quem não sabe o que está fazendo. Ou seja, perdido, né, Karine? O pior de tudo é o seguinte, é que a distribuição desses ingressos tem claro componente o quê?
eleitoral. Nós estamos já em campanha, não é isso? O governo tenta reduzir sua rejeição distribuindo ingressos, fazendo graça para shows de artistas famosos, como foi o caso do cantor Gustavo Lima. E no interior do estado, Carlão, o próprio governador Wilson Lima participou de carreatas e comícios em Quari e distribuindo cestas básicas em vários municípios, todos eventos com aglomeração de pessoas. O governador está em plena campanha política, sim, e nem aí para os alertas dos especialistas de que o Amazonas está a um passo de enfrentar um novo pico da pandemia. Mix. Agora, 6h15, vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, Carlos Eduardo Matos. Muitíssimo boa noite, Carlos Eduardo. O governo federal publicou a medida provisória que garante o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 já a partir deste mês, como foi prometido, né, Carlos Eduardo? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Bacana. O Auxílio Brasil no valor de R$ 400 está valendo a partir desse mês, como você disse. A medida provisória que assegura um recurso extraordinário para pagar o Auxílio Brasil nesse valor de R$ 400 foi publicado ontem no Diário Oficial da União, ou seja, tem vigência imediata. 14.600.000 pessoas que já recebem o Auxílio Brasil no valor de R$ 224, vão receber a partir da próxima sexta-feira, dia 10, o valor de R$ 400. Mas atenção, o benefício não é retroativo, gente. Quem já recebeu R$ 224 não vai receber a diferença em dezembro, só vai receber o valor cheio, 400, a partir desse mês. O Ministério da Cidadania informou que a medida provisória não prevê recursos para pagar esse retroativo. E disse ainda que o motivo de não ter pago o valor cheio em novembro foi porque o Congresso Nacional demorou muito para aprovar a PEC dos precatórios. Gente, o Auxílio Brasil vai até dezembro do ano que vem. O governo tinha a meta de incluir mais pessoas nesse programa, chegar até 17 milhões de beneficiários, mas não vai conseguir esse ano. Então, o maior programa social do governo do presidente Jair Bolsonaro, com foco nas eleições de 2022, vai atender no momento pouco mais de 14 milhões de pessoas. Muita gente ficou de fora, Karime, importante ressaltar. Pessoas que recebiam o auxílio emergencial e pessoas que tiveram o benefício negado pelo governo já agora nessa mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. O recurso do Auxílio Brasil já está assegurado em lei, porque a PEC dos precatórios, que previa a criação do Auxílio Brasil, foi promulgado hoje pelo Congresso Nacional, mantendo o texto que cria esse programa, o Auxílio Brasil. Numa decisão não tão convergente entre os presidentes do Senado e da Câmara, a PEC foi fatiada e as partes que tiveram consenso entre as duas casas foram promulgadas. Importante é que o valor do Auxílio Brasil vai ajudar milhões de pessoas, milhares, então, pessoas do Amazonas, principalmente nesse fim de ano. Karime e Carlão. Cadu, a senadora, a Simone Tebet, ela está confirmada como pré-candidata do partido do MDB para a presidência da República. Simone Tebet aí no cenário, uma candidata. Exatamente, uma mulher. A Karime sempre fala, sempre destaca isso, né? A gente até já adiantou. Mulher na política. A gente até já adiantou essa candidatura aqui no 18 horas conversando com você, né, Carlos Eduardo? Isso, falamos bastante sobre ela, né, Carlão? Isso, exatamente. A terceira via segue se movimentando, Carlão. Os partidos de centro-direita estão apresentando seus candidatos, mas com o objetivo de marcar posição nessa disputa. E hoje, no caso, o MDB lançou a senadora Simone Tebet, do estado de Mato Grosso do Sul, como pré-candidata à presidência da República. O evento aconteceu aqui em Brasília, reunindo parlamentares do MDB, incluindo o senador Eduardo Braga, integrantes de outros partidos como Cidadania, PSDB e União Brasil. Ou seja, esses partidos estão se falando, provavelmente lá na frente, criar uma aliança política nessa terceira via. O que chamou a atenção, Carlão, foi a ausência do ex-presidente Michel Temer.
o nome mais importante do MDB. Isso mexeu um pouco com a senadora, que falou num tom um pouco desanimado lá no discurso dela na tribuna. Ela fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente na área da saúde. Vamos ouvir um trecho do discurso dela, quando ela fala nesse discurso, Simone Tebet. Fomos construindo através do diálogo, ouvindo as ruas, conversando com os movimentos, com os núcleos. E chegamos à conclusão de que não só estou pronta, mas temos condições juntos de sermos, no futuro, o próximo, a próxima presidente da República. Aceito ser pré-candidata pelo MDB, porque hoje é a história que convoca novamente o MDB a agir. E o MDB não pode se fechar ao chamamento da história. O Brasil não pode mais estar à mercê de aventureiros, de outsiders. É preciso experiência administrativa, experiência de gestão. É óbvio que é preciso dinheiro. Não se faz nada sem ele. Mas a prioridade número 1, e é ela que vai nos nortear na nossa responsabilidade fiscal, é a fome. Nada é mais prioritário que isso. A gente acompanhou a fala da senadora Simone Tebet, senadora do MDB, já pré-candidata aí na corrida eleitoral para a presidência da República. Carlos Eduardo. Karime, Simone Tebet é um nome forte dentro do MDB. É considerada uma mulher de pulso na política, que teve o seu protagonismo na CPI da pandemia, da Covid-19, que tem um posicionamento bastante crítico contra o presidente Jair Bolsonaro. Apesar desse perfil, o nome dela ainda não é unanimidade no MDB. Por quê? Alguns parlamentares, muitos parlamentares, inclusive caciques políticos, estão apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Por isso que há essa divergência interna no MDB. Ei, Cadu. Vamos aguardar se ela vai seguir candidata a... Oi, Carlão. Eu fiquei curioso. O ex-presidente, o Michel Temer, ele... É porque ele disse? ele não foi. Por que ele não foi? E ele também... Foi ele que escreveu a carta do 7 de setembro do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele apaziguou ali os ânimos. Então, ele teve aí uma certa aproximação com o presidente, né, Carlos Eduardo? Por que é aproximação, mas não é apoio. Sim. É aproximação, mas não é apoio. Na minha avaliação, na minha avaliação, Karime e Carlão, ele não foi para não se envolver. Sim. Porque ela vem como uma candidata contra o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro é o presidente da República. E o Michel Temer, ele não é Bolsonaro, ele é governo. Ele é governista. Então, ele tá ali do lado do presidente dando apoio. Ele é situação. Exatamente. Ele é situação, no caso, então, né? Ele é situação no caso. E Simone Tebet está muito manobrada ali, virada para a oposição, para um perfil de centro-esquerda. Mas eu acredito que esse perfil dela vai mudando dali para frente. Agora, Carlão, falando sobre a eleição, Carlão e Karime, eu quero dar continuidade. Vamos falar sobre terceira via. Muita coisa se mexeu. Vamos falar sobre a eleição 2022. Sérgio Moro segue com a agenda política intensa, viu? Hoje ele teve reunião com o governador João Dória, do estado de São Paulo, que é candidato do PSDB, e também teve reunião com Felipe Dávila, o candidato do Novo, ele que é cientista político, mas vem muito pouco... estão falando dele muito pouco, né? Ele quase nem se mexe no Partido Novo. Inclusive, está tendo uma debandada do Partido Novo para outros partidos. Ele segue buscando alianças políticas, já que ele vem se consolidando como principal nome da terceira via rumo às eleições. Enquanto isso, Ciro Gomes segue isolado, gente, sem o apoio dos partidos da esquerda e vendo Sérgio Moro crescer cada vez mais. No meio político, já tem gente dizendo que ele poderá renunciar à candidatura dele. Mas, segundo a assessoria do PDT, que eu consultei hoje, a pré-candidatura segue firme e forte, com a convenção do partido marcada para janeiro do ano que vem. Vamos aguardar, né? Karime e Carlão. Bom, ainda seguindo o assunto, tem pesquisa eleitoral, teve pesquisa hoje, né? Que foi lançada hoje, né, Carlos Eduardo? Para o ano que vem. Mais uma pesquisa, exatamente. A primeira pesquisa do mês de dezembro. Segundo o Instituto Genial e Quest,
o ex-presidente Lula está se consolidando na liderança nessa corrida eleitoral. A pesquisa aponta que Lula tem chance de vencer no primeiro turno, pois detém mais de 50% dos votos válidos. Nos 4 cenários da pesquisa de intenção de voto para presidente no primeiro turno, Lula lidera com 46% a 48% da preferência e 52% dos votos válidos. Enquanto isso, Bolsonaro detém 23% a 27%. Em um eventual segundo turno, segundo essa pesquisa, Lula vence em todas as situações em que é mencionado, com percentuais variando de 53% a 58% nos 5 cenários dos 7 em que constam nesse levantamento. Por exemplo, contra Bolsonaro, Lula vence com 55% dos votos, contra 33%. Contra Sérgio Moro, ele venceria com 63% dos votos. Sérgio Moro teria 29%. Ciro Gomes, ele seria vencido por Lula tendo apenas 21% dos votos, enquanto o Lula teria 54%. E numa disputa entre Lula e João Dória, Lula teria 58% e Dória 14%. E por aí vai. Rodrigo Pacheco, a vantagem é maior ainda, 58% para Lula e 13% para Rodrigo Pacheco. Mas essa pesquisa, Karime, apontou também uma coisa importante. A rejeição do presidente Bolsonaro está em queda. Caiu de 56% para 50%. A avaliação positiva cresceu de 19% no mês passado para 21% esse mês. Isso pode seguir numa crescente, Karime e Carlão, porque o governo ele está tomando as iniciativas, a pandemia está digamos assim, tecnicamente, né, por causa da vacinação, 69% da população brasileira está vacinada, então a economia está retomando, né, devagar as coisas vão se retomando e o Auxílio Brasil está aí, vai pagar R$400 agora, o governo vai ter uma alta na opinião pública, vai ter uma reação nessa questão da rejeição. Então é possível, segundo essa pesquisa, que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, possa ter uma reação na virada do ano. Mas vamos ver se vai segurar até lá durante a campanha política. Volto com vocês. Okay. Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Bom trabalho, boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h27. Boa noite para você na sintonia certa, hein? 18 horas. Polícia Civil registrou nesse ano um aumento de quase 200% no número de crimes praticados pela internet em Manaus. Os golpes são praticados na maioria das vezes por pessoas fora do estado e até fora do país, hein? Exato, Carlão. E com a pandemia, é claro que as interações se tornaram cada vez mais virtuais. E o uso de aplicativos de namoro também aumentou, tá? Porém, muitos golpistas se aproveitam para aplicar o chamado golpe do catfish. Você sabe o que é isso? Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Catfishing é um termo usado para se referir a pessoas que criam perfis falsos na internet para enganar outros usuários. Os criminosos demonstram interesse na pessoa e, após conseguir a confiança da vítima, eles começam a solicitar quantias em dinheiro. Tipo de crime que se tornou comum em nossa cidade. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 4.750 crimes cibernéticos em Manaus. O número cresceu em 198,7% comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.590 crimes. O delegado titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, Reinaldo Figueira, explicou como agem esses criminosos e por qual motivo esse golpe tem se tornado tão comum por aqui. Os perfis fakes podem ser identificados vem de várias situações. A mais importante é sempre observar e pesquisar dados pessoais da pessoa, rede de pessoas próximas, ou seja, familiares, amigos, informações. Procurar sempre ter, já que já está há um bom tempo no relacionamento virtual, fazer uma chamada de vídeo, ver se de fato é aquela pessoa mesmo, buscar mais informações sobre aquela pessoa. É importante também fazer pesquisa junto a alguns policiais para ver se aquela pessoa verdadeiramente ela é o que ela fala ser, se ela não tem já uma ficha criminal extensa ou já não tem uma passagem
pela polícia, alguma situação assim, e sempre observar e ter muito cuidado com os dados que você expõe para aquela pessoa. Por exemplo, cartões de banco, sua vida financeira. Segundo o delegado, a vítima deve reunir o máximo de informações e registros em caso de conversas e pagamentos para ajudar nas investigações. As pessoas que tenham sido vítimas desse tipo de crime podem registrar a ocorrência na delegacia virtual no endereço eletrônico delegaciavirtual.cinesp.gov.br, no portal, e anexar as provas como prints, boletos falsos e outros documentos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para falar mais a respeito desses crimes cibernéticos, vamos conversar agora com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, o número de casos, de registros aumentou bastante com a pandemia, imagino, né? É verdade, inclusive agora tem um projeto da Defensoria, né? Esse projeto, o autor do projeto é o defensor público Marcelo Pinheiro, que pretende aí explicar para as pessoas, para a população, como que elas podem evitar aí esses crimes, né? Crimes virtuais. E vamos falar mais especificamente dos crimes feitos pelo WhatsApp. Os golpes, como você disse, eles aumentaram muito, principalmente neste ano de 2021. Só para você ter uma ideia, Karime, antes da gente falar dos golpes do WhatsApp, os crimes contra clientes de bancos cresceram 165% no primeiro semestre deste ano, se compararmos com o mesmo período do ano passado. E esses dados são da Federação Brasileira de Bancos. A gente vê a facilidade aí do Pix, né? Já o golpe tipo phishing cresceu 26%. Justamente aquela fraude enviada por e-mail, WhatsApp, que tem o objetivo de coletar os dados das pessoas quando elas clicam em páginas falsas. Então, muito cuidado na hora que esses links são enviados, né? Além disso, hoje em dia, com toda essa facilidade do mundo digital, os estelionatários estão aprimorando os golpes. Nessa época de fim de ano, com a chegada das festas, muita gente acaba comprando pela internet. Os principais alvos são pessoas com baixa instrução e também os idosos. Mas, como eu disse, todos são alvos aí, né? Já que eles estão aprimorando, né, as fraudes. A intenção do projeto da Defensoria Digital é justamente orientar as pessoas sobre os mais diversos tipos de fraudes. E aí eu vou citar o mais comum aqui, que é justamente da clonagem do WhatsApp, né? Um dos mais comuns. O criminoso envia mensagem por SMS, com oportunidade, por exemplo, de promoções e descontos, se passando por uma empresa que oferece uma proposta assim imperdível. Aí envia então um código de 6 dígitos. Só que depois o golpista faz uma chamada telefônica para a pessoa ou envia mensagem no WhatsApp, relata que ocorreu aí um erro, aí ele solicita que a vítima envie o código de verificação que foi enviado por SMS para validar as informações. Mas o código solicitado é justamente, Karime, Carlão, o de autenticação do usuário no WhatsApp. E aí o que ele faz? De posse do código, ele tem acesso, então, à sua conta. E aí passa também a ter acesso aos seus contatos. E aí que o crime ocorre. Eu passei por isso. Uma pessoa conseguiu clonar o meu WhatsApp, pegou todos os meus contatos, depois utilizou um outro número com a minha foto e entrou em contato, então, com os meus amigos, pedindo dinheiro. Esse realmente é o golpe mais comum, né, Artemisa? Exatamente. Daí pede um dinheiro e muita gente cai mesmo, né? A pessoa acha que está ajudando um amigo e cai. Ou seja, nesse caso, então, é melhor você ligar para a pessoa para confirmar o pedido. Realmente, se você está precisando, você ligar. Você tenta falar com a pessoa antes de fazer qualquer depósito, né? Exatamente. E se você souber, né, se alguém lhe avisar, o primeiro procedimento, fazer um boletim de ocorrência. Vai na polícia, tá certo. Então, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta. Artemisa Gadelha, boa noite. Obrigada. 6h34, boa noite. Mix
Olha, está marcada para a próxima quarta-feira a votação do projeto de lei orçamentária anual para 2022. O projeto prevê receitas e despesas no valor de 24 bilhões de reais, Karine. Carlão, esse é o maior valor de uma administração em toda a história do estado do Amazonas e estará nas mãos do governador Wilson Lima. O repórter Héctor Silva conversou com os deputados estaduais Serafim Correia e Ricardo Nicolau. Vamos conferir o que eles disseram, o teor dessa conversa. Vamos acompanhar. 24,066 bilhões de reais. Esse é o valor previsto para o orçamento do governo Wilson Lima para 2022, crescimento de 27% em relação ao ano passado, que teve orçamento aprovado em 20,834 bilhões de reais. Para o próximo ano, Wilson Lima terá o maior orçamento de uma administração pública em toda a história do Amazonas. Apesar do valor, o deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, acredita que o valor não será suficiente para as despesas do Estado. O orçamento do Estado sempre é subestimado e demonstra que o Estado não tem planejamento orçamentário. O Estado, infelizmente, gasta muito mal, gasta errado e gasta com prioridades que eu entendo que não são as prioridades da população, como, por exemplo, 200 milhões em propaganda, 500 milhões só no sistema penitenciário. E hoje o Estado já arrecadou mais de 25 bilhões de reais e com o mês de dezembro isso vai superar ainda mais. Então eu vejo que os orçamentos viram peças fictícias, até porque há uma autorização do próprio orçamento em suplementar e remanejar em 40%. E isso faz com que o governo execute da sua boa vontade. Então eu vejo que os orçamentos públicos devem ser melhor estudados, devem preceder de um planejamento estratégico do Estado e poder ter um orçamento que represente a realidade das contas do Estado. A lei orgânica anual vai tramitar somente nas comissões de Constituição e Justiça e na de Economia e Orçamento. E segundo o deputado estadual do PSB, Serafim Correia, a lei deve ser aprovada até a próxima quarta-feira. 2 relatores já foram designados. Os relatores são o delegado Péricles na CCJ e o deputado Saulo Viana na CAI. O orçamento é em torno de 24 bilhões. A meu ver, a arrecadação em 2022 vai ser acima disso, mas entendo a cautela do governo de querer trabalhar com números conservadores. A matéria deve ser votada na próxima quarta-feira, que antecede o final dos trabalhos, que será na quinta. Héctor Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h37, você no melhor Miss do Brasil. Olha só, hein? Ainda hoje, aqui no 18 horas, você vai saber. Governador Wilson Lima lança editais para o concurso público, descumprindo a lei de cotas para deficientes físicos. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e também a madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 96%. Rio Negro, hein? Rio Negro subiu mais 9 centímetros de ontem para hoje. Agora ele registra uma cota de 21 metros e 51 centímetros acima do nível do mar. Só este mês o Rio Negro já subiu 54 centímetros. Você está ouvindo 18 horas.
Ministério Público Federal pediu na Justiça a suspensão imediata de licença do IBAMA para a construção do linhão de Tucuruí. A comunidade indígena Uamiri-Atuari afirma que não foi consultada sobre a obra. Carlão, e a gente já até falou sobre esse assunto ontem, aqui no 18 horas, exatamente. A linha de transmissão de energia pretende ligar Manaus a Boa Vista por meio do Sistema Interligado Nacional. E a obra vai passar pela reserva Uamiri-Atuari, que fica entre os dois estados. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com o Ministério Público Federal, a ação civil pública pede a anulação da licença de instalação emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, que autorizou o início efetivo da construção do linhão de Tucuruí em setembro deste ano. O linhão de Tucuruí é uma linha de transmissão que vai ligar Roraima ao Sistema Nacional de Energia. A obra deve se estender por 721 quilômetros. Desses, 123 estão dentro da reserva Uamiri-Atuari, localizada entre o Amazonas e Roraima. A licença emitida pelo IBAMA foi concedida após aval da Fundação Nacional do Índio, ao manifestar que o processo de licenciamento ambiental, incluindo o processo de consulta, havia sido devidamente realizado. No entanto, a Associação Uamiri-Atuari entrou com uma representação junto ao Ministério Público Federal no Amazonas, relatando que os indígenas foram surpreendidos com os atos da FUNAI e do IBAMA. Eles afirmam que não teve concordância quanto ao processo de consulta, já que não houve consenso com a proposta de compensação apresentada pela comunidade. Como a construção vai passar pela reserva Uamiri-Atuari e precisa que os indígenas da região concordem, em agosto eles propuseram ao governo federal compensações socioambientais pelos danos causados pela obra, condicionando a aceitação por parte da comunidade, o que, segundo a associação, ainda não aconteceu. Sem a formalização das garantias reais de cumprimento dos termos da proposta do povo indígena, o MPF considera equivocada e ilegal a expedição da licença de instalação e, por isso, a ação, que tramita na Primeira Vara Federal do Amazonas, na qual aguarda decisão. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, contrariando duas leis já sancionadas, inclusive, que fixam em 20% a cota para pessoas com deficiência em concursos públicos na administração estadual, o governador Wilson Lima lançou na última semana os editais para o concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, sem reserva de vagas para essas pessoas, cara. E o assunto, Carlão, gerou, é claro, um debate na Assembleia Legislativa aqui do Estado, entre os deputados e entidades que apoiam as pessoas com deficiência. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a sessão e traz os detalhes pra gente. Vamos acompanhar. O direito da pessoa com deficiência foi tema dominante nos debates da sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os deputados discutiram sobre a ausência de reserva de vagas para pessoas com deficiência no edital do concurso público para a Polícia Militar e também sobre a escassez de políticas públicas voltadas para esse público na gestão do governo Wilson Lima. Na última sexta-feira, o governo divulgou o edital para o concurso público de 3 instituições do Executivo, entre elas a Polícia e o Corpo de Bombeiros. A deputada estadual Maiara Pinheiro chamou a atenção ao fato da seleção da Polícia Militar não oferecer vagas para as pessoas com deficiência e sem previsão para a reserva de vagas para essas pessoas. Existiram 3 editais, deputada Denilson, que saíram esse ano. O da PM e o de Corpo de Bombeiros, no seu item 4.3, diz que não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, tendo em vista a peculiaridade das funções, mas a gente sabe que esse argumento ele não é válido, ele não é legítimo. A da SSP, inclusive, que tem a questão de cargos para administrativo, para ficar na secretaria, concedeu apenas 10% das vagas. A gente sabe que esta casa mudou essa legislação, né, com a lei de número 5.296, de novembro de 2020, e nessa mudança essa casa ampliou esse percentual de mínimo de vagas para PSD de 10% para 20%.
Então aqui a gente não está pedindo favor, a gente está assegurando o direito das pessoas com deficiência física, e eu queria, de forma muito enfática, dizer que nós estamos atentos e vamos judicializar. O deputado estadual Dermilson Chagas afirmou que o governo do Amazonas desrespeitou a lei estadual de sua autoria, que estabelece uma cota mínima de 20% para as vagas destinadas aos candidatos com deficiência em concursos públicos. Para o deputado, essa é mais uma demonstração de que o governo não se preocupa com a melhoria da qualidade de vida destas pessoas. Não é para excluir ninguém. O governador que fez campanha recentemente falando que da inclusão das pessoas com deficiência assina um edital excluindo, dizendo que não há necessidade. Que não há necessidade. Que inclusão é essa? Que diacho de homem é esse que fala de inclusão e num concurso que ele assina, numa lei que ele homologa, ele não coloca as pessoas para dizer que ele é humano, para dizer que ele tem sensibilidade, que ele tem sentimento, que ele olha para todos. O estado do Amazonas não quer incluir nada nessa gestão que está aí. Vivem de balelas, de fatos, vive de perseguições. Perseguições sabe fazer muito bem. O Wilson sabe e especializou-se nisso. Então, o que nós percebemos é que é um governo que vive de bravatas, sem conteúdo. O deputado destacou que no relatório que veio da Comissão de Cidadania e Justiça e Redação, a desculpa apresentada foi de que a sua emenda solicitando a inclusão de 20% no edital foi rejeitada por haver previsão condicional e até mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal contra a possibilidade de reserva de vagas e até mesmo de participação desses candidatos nos concursos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Achou um absurdo? Pois é, eu também. Mas não termina por aí não, tá? Tem mais denúncias a respeito deste concurso público. Artemisa Gadelha está aqui para contar pra gente mais detalhes. Então, Artemisa, tem mais escândalo, tem mais denúncia? Mais denúncia, inclusive no concurso, né, da Polícia Militar. E essa denúncia, ela foi feita justamente pelo advogado Marcelo Amil, que é também presidente da Comissão de Esporte, Saúde e Bem-Estar da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. Olha, segundo ele, essa cláusula do governo do estado do Amazonas, que exige, né, que o concurso da Polícia Militar tenha, né, o candidato faça o exame de HIV. Olha, essa cláusula para ele é ilegal. Nós conversamos, inclusive, com a Amil. Segundo ele, essa cláusula, ela viola a Constituição e é uma exigência, Karime e Carlão, olha, sim, criminosa. Vamos ouvir, então, o advogado Marcelo Amil? Eu entendo que existe ilegalidade nessa questão, primeiramente porque ela viola o artigo 1º, inciso 2 da Lei 12.984, que vigora desde 2014 e define como crime a discriminação dos portadores de HIV na sociedade. Então, isso já torna a exigência criminosa. E essa discussão nós temos ainda em diversos outros tribunais. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já definiu que é ilegal esse tipo de exigência. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais também já decidiu que é legal, que é ilegal esse tipo de exigência, e do jeito que as coisas estão caminhando, muito provavelmente nós teremos um pronunciamento do Tribunal de Justiça do Amazonas também. Já houve uma provocação feita ao Ministério Público, estamos aguardando agora o desenlace, espero que o Ministério Público mova a ação civil pertinente e que o Tribunal de Justiça se pronuncie, mas nós sustentamos. Eu entendo que é uma discriminação ilegal e deve ser revista pelo governo do Estado do Amazonas. Há diversos estudos e o Brasil é pioneiro nisso e referência mundial no sentido de plena qualidade de vida aos portadores dessa sorologia. Não sendo razoável você permitir que alguém seja discriminado numa carreira pública simplesmente por ter essa condição. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o advogado Marcelo Amil. Interessante que ele cita também outros casos em outros estados, né, no Brasil, que inclusive já essa cláusula já foi vista realmente como ilegal. Além disso, Karime e Carlão, olha, ativistas dos direitos humanos aqui do Amazonas entraram com uma representação junto ao Ministério Público do Estado. Eles consideram o item preconceituoso e afirmam que hoje as pessoas com HIV possuem uma vida com qualidade e ser portador não afeta em nada a função da pessoa. Sabemos que qualquer tipo de discriminação é vetada, inclusive, pela Constituição Federal. Sim. Nós vemos, né? Exatamente, é um crime. O estado do Amazonas realmente está numa situação muito difícil, né, Karime? Porque o governo Wilson Lima não tem nem competência para fazer um edital de concurso. Básico do básico. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. 6h49. Mix. Olha, diante de um governo turbulento, atrapalhado, envolvido em escândalos, o governador Wilson Lima terá suas contas julgadas nesta sexta-feira, em dia 10. Depois de amanhã, Wilson Lima será julgado pelas contas dos últimos 2 anos, com orçamentos no valor de 19 bilhões de reais em 2019 e de 20 bilhões de reais em 2020. O tribunal vai julgar se o governador do Amazonas cumpriu com as exigências previstas em lei e se obedeceu todos os percentuais e limites de aplicação de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. Depois de 2 mudanças nos dias das votações, os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro e Ari Moutinho Júnior, anunciaram o julgamento das contas dos 2 primeiros anos da gestão do governador do estado, Wilson Lima. Segundo a corte, o julgamento está marcado para o próximo dia 10 de dezembro, em sessão extraordinária, às 10 horas. A primeira data para o julgamento foi marcada no dia 26 de maio, depois foi adiada para o dia 7 de julho e novamente adiado para o dia 10 de dezembro, por problemas técnicos identificados no início da manhã, durante a abertura dos canais de transmissão das sessões, segundo informou o Tribunal de Contas do Estado. Com o orçamento público avaliado em 2019 no valor de 19,774 bilhões de reais e em 2020 no valor de 20,834 bilhões de reais, o TCE confere se o governo do Amazonas cumpriu com as exigências previstas em lei e se obedeceu todos os percentuais e limites de aplicação de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal de Contas vai emitir um parecer prévio por conta de irregularidade ou não das contas de Wilson Lima. Esse documento será enviado posteriormente à Assembleia Legislativa do Amazonas, que estará responsável por julgar as contas do governador. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Olha, para quem sonha em comprar a casa própria ou até mesmo trocar de casa, é bom pesquisar bastante, hein? Pois o preço dos imóveis residenciais sofreram nova alta aqui na capital, aqui em Manaus, Karime. Pois é, Carlão, e esse aumento já chega a 13,69% nos últimos 12 meses. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Em novembro, o preço médio de venda dos imóveis residenciais em Manaus registrou alta de 1,30%. No acumulado do ano, os preços subiram mais de 10,75%, com avanço de 13,69% nos últimos 12 meses. Os dados são do índice FIPE-ZAP, que monitora o comportamento do preço médio de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. Esse é o 8º mês seguido de alta. O preço do metro quadrado ficou mais caro na capital amazonense, em média R$ 5.579. Para se ter ideia, em novembro de 2020, de acordo com o mesmo indicador, o preço médio do metro quadrado em Manaus era de R$ 4.916. No mês passado, o bairro Compensa teve a maior valorização, de 27,1%, e o Ponta Negra continua com o maior valor do metro quadrado, de R$ 6.501.
O diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, Henrique Medina, explica que o preço dos imóveis vem acompanhando o aumento dos preços dos insumos. A troca de estoque no mercado é outro fator relevante para esse aumento, além da falta de mão de obra hoje observada. A gente já percebe alguma estabilização em alguns insumos somente, porém outros continuam crescendo. Hoje em dia, o mercado ele vem sofrendo bastante com as dificuldades de mão de obra. Isso também é um problema. É o que antes a gente não sentia, hoje a gente já começa a perceber de forma um pouco mais consistente. Isso tudo vem a prejudicar, né, vem incidir em cima dos valores dos imóveis. Entre as 16 capitais monitoradas, Manaus aparece entre as 6 com as maiores variações de preço, ficando atrás apenas de Maceió, Brasília, Curitiba e Goiânia. No país, o índice Fipe-Zap apresentou elevação média de 0,53% em novembro, acelerando frente à alta apurada no mês anterior. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje, quarta-feira. O dólar fechou em baixa de 1,49%, cotado agora a R$ 5,53. O euro fechou em queda de 0,71% a R$ 6,28. A moeda virtual, o Bitcoin, fechou em baixa de 1,42%, cotada a R$ 282.990. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou positivo em 0,40%, registrando 107.987 pontos. E levantamento do IBGE divulgado hoje revela que as vendas do comércio varejista aqui do Amazonas ficaram praticamente estáveis em outubro, com leve alta de 0,6% após 2 meses de resultados negativos. E considerando o comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas em comparação com outubro de 2020 houve uma queda de 12,4% aqui no estado. E já no acumulado do ano até outubro, o setor tem resultado negativo de 0,8% aqui no Amazonas. E no Brasil, na comparação com outubro do ano passado, houve também queda de 7,1%, registrando a terceira queda seguida. Bom, e uma pesquisa revelou que o estado do Amazonas está entre os estados menos livres economicamente e ficou entre os últimos no ranking que analisa a liberdade econômica. Pois é, Carlão, os dados são referentes ao primeiro ano de gestão do governador Wilson Lima. Vamos entender melhor essa questão agora na reportagem de Júlia Gomes. O Amazonas ficou entre os últimos colocados no Índice Mackenzie de Liberdade Econômica de 2021. O índice é desenvolvido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem como finalidade estimular o debate sobre a liberdade econômica no país por meio das políticas públicas implantadas pelos estados e o Distrito Federal. O estado ficou entre os últimos colocados na 21ª posição. A nota do Amazonas passou de 7,15 em 2018 para 5,81 em 2019 e o estado ficou à frente apenas de Roraima, Mato Grosso, Piauí, Tocantins e Sergipe. A nota do Amazonas coloca o estado entre os menos livres. O índice varia de 0, menos liberdade econômica, a 10, mais liberdade, e é uma medida relativa de desempenho dos estados, tendo como foco avaliar as condições para empreender em cada unidade federativa brasileira e o grau de interferência governamental. Os dados de 2021 são relativos às informações consolidadas de 2019, primeiro ano de gestão do governador Wilson Lima. Para realizar a análise, são consideradas 3 variáveis: gastos dos governos subnacionais, tributação nas unidades federativas e regulamentação e liberdade nos mercados estaduais de trabalho. O economista Orígenes Martins ressalta que o Índice Mackenzie de Liberdade Econômica é um indicador sintético que mede até que ponto as políticas econômicas estaduais estão funcionando, tendo como base as ações tomadas em 2018. A partir de 2018, se foi acumulando esses dados e fazendo as comparações. E até que ponto essas medidas são capazes de apoiar a liberdade econômica.
E a gente pergunta, então no Amazonas não existe liberdade econômica? A nível geral, não. Até porque nós vivemos em um sistema econômico onde existe a ação do Estado com a isenção fiscal. Então não é uma coisa indevida, até porque essa isenção fiscal, essa situação do nosso polo industrial e de várias atividades econômicas, elas são uma ação do governo para melhorar e para ajudar na atividade econômica. Então é uma atuação do governo, mas não restringe necessariamente a atividade de quem queira agir dentro da economia sem a ajuda do Estado. Ainda de acordo com o estudo, o principal responsável por essa piora é que o custo de pagar impostos cresceu mais do que a renda da população em 2019. A nota média do conjunto das unidades federativas do Brasil caiu de 7,66 para 6,37, com todos os estados piorando sua pontuação. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Vamos seguir direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O caboclo amazonense, o caboclo raiz, sabe que é difícil tapar um furo na canoa no meio do rio. A água já está entrando e tudo fica muito mais complicado. O governo do Amazonas está vivendo uma situação parecida com relação à Covid-19 neste fim de ano. Tenta impedir o aumento dos casos depois de constatar de novo um avanço da pandemia no estado. Liberou e até incentivou eventos com aglomeração, pouco antes de, por coincidência ou não, o número de casos duplicar de um dia para o outro. Tomou a medida certa, proibiu eventos com aglomerações, mas só a partir do dia 15 de dezembro, ou seja, daqui a uma semana. Amanhã, inaugura a Expo Agro, onde tradicionalmente há aglomerações e grandes shows. Ninguém sabe o que vai acontecer. No final, fica parecendo que as medidas estão sendo tomadas sem muita lógica científica. Isso não é certo. Já vimos esse filme antes e sabemos no que deu. Agora são 7 horas em ponto, Karime. Temos aí a saideira. Temos uma última informação rapidinho, gente. A campanha de vacinação contra a raiva animal começa amanhã, quinta-feira, lá na Zona Norte, nos bairros da Zona Norte de Manaus, tá? As equipes de vacinadores vão fazer visitas de casa em casa para aplicar as vacinas em cães e gatos. Ok? Neste ano, as equipes vão atuar primeiramente nos bairros da Zona Norte, depois seguem para as zonas Leste, Sul e finalizando na Zona Oeste. É isso, Carlão. Boa noite. 7 em ponto. Boa noite, Carimilhão. Beijo e até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente volta. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.